Boa noite, mais um Evangelho no Lar, 19º, e dia de Natal, ou melhor, noite de Natal. Olá, boa noite a todos, um Feliz Natal a todos vocês. Tudo de bom, muita paz, muita luz, harmonia, em todos os lares, né? Que bom que estão aqui. Aguardando mais um pouquinho o horário para a gente receber de portas abertas a espiritualidade que está conosco e também os demais irmãos que queiram participar, partilhar desse momento tão especial que é o Evangelho no Lar nessa noite. Eu já estou aqui com a minha aguinha também preparada. Tragam a aguinha à mesa, aproveitem para receber a fluidificação durante o Evangelho no Lar. Tudo certo com vocês? Como foi ontem a passagem da noite para o dia de Natal? Tudo correu bem, tranquilo? Boa noite da Vânia. Seja bem-vinda, minha amiga. Um Feliz Natal, viu? Tudo de bom. O meu áudio tá bom, pessoal? Todo mundo escutando bem? Um Feliz Natal para vocês. Obrigada, querida. Para você também. Para os meninos, o Gerson, para todo mundo. Conseguem me ouvir bem? Tá tudo tranquilo no áudio, pessoal? Às vezes eu tenho receio de deixar muito baixo. Estamos só aguardando mais alguns minutinhos para iniciar o nosso 19º Evangelho. Que bom estarmos aqui juntos, que legal. Muito obrigada, querido. Estarmos juntos nessa noite, né? 25, que coisa boa. Obrigada, Gabriel. O ano passou muito rápido, um ano muito diferente, desafiador aos extremos, não é mesmo? Para novos hábitos, novas rotinas, quebra de padrões, paradigmas, não é? Como nós mudamos, crescemos, né? Muito bom isso, é muito bom. Pena que numa situação de uma necessidade extrema, não é mesmo? Mas que nós possamos aproveitar esse aprendizado, né, do momento para o nosso crescimento, para a gente perceber outras formas de se reinventar, de enxergar a vida, de valorizar o que nós temos no nosso dia a dia, focando no positivo, focando no que é importante para a nossa mudança, né? Não dando um extremo valor às coisas tão difíceis, tão tristes, senão fica mais difícil ainda. Mais um minutinho e nós já começamos o nosso Evangelho no Lar, o 19º, pessoal. Então, 19 semanas já que nós nos encontramos, que coisa boa, não é? Eu amo esse momento. Eu espero que vocês também gostem, que vocês apreciem, mais do que gostar é que esse momento faça muito bem a todos vocês. É um momento de reconexão, né, com a espiritualidade. Boa noite a todos, boa noite, Lê. Um Feliz Natal, querida. Feliz Natal a todos vocês, viu? Que Jesus derrame todas as bênçãos, né? Do alto sobre o coração de cada um de vocês, seus familiares, iluminando o caminho, a jornada de cada um. Tudo de bom. Olha só, 8 horas. Vamos começar então. Boa noite, Lúcia querida. Muito bem-vinda. Feliz Natal, viu? Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, Adri. Tudo de bom, querida. Vamos então, olha, nessa noite tão especial, né? Representativa ao nascimento do Cristo no plano terreno. Ele que veio nos trazer maravilhosas lições, ensinamentos, com tanta amorosidade, trazendo muita luz para o nosso planeta. Ele que é o nosso governador, né? O nosso parabéns a ele, mas mais do que parabéns ao aniversariante, a gente tem que agradecer.
agradecer profundamente todo esse esforço imenso que ele fez e mostrar, né, a ele que a gente está se esforçando para tentar seguir o passo dele, que para nós ainda está tão longe, né, de chegar lá, mas é o nosso mestre, é o nosso guia, então que a gente faça valer esse esforço que ele fez por cada um de nós, né, e continua fazendo, por certo, em cada decisão que ele toma junto aos cristos, né, planetários, pela rota da Terra, pela rota de cada um de nós, filhos, né, do mesmo Pai, todos irmãos que somos. Vamos então pedir a espiritualidade, pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos intua para que a gente possa aqui, junto aos irmãos da espiritualidade amiga e bondosa que estão conosco, para que a gente possa ler a mensagem dessa noite. 136 é o capítulo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier por Emmanuel. Vivamos calmamente. Olha só que convite. Que procureis viver sossegados. Paulo nos falou isso. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, com vontade e espírito, boa vontade e espírito de sacrifício, as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Olha que linda mensagem, muito linda mensagem. E a gente pode fazer lembrando dessa mensagem, das palavras aqui lidas, trazer Jesus para esse momento, porque ele, acima de tudo, na sua passagem pela terra, ele viveu calmamente. Mesmo vendo tanto sofrimento, tantas situações a serem remanejadas, retrabalhadas, reconstruídas, ele viveu calmamente. Mesmo diante do sofrimento que ele presenciou, dos irmãos e o seu próprio, provocado por nós mesmos, com a nossa ignorância, né, com a nossa desesperança, com o nosso ódio, desejo de poder e tudo mais, ele viveu calmamente. Ele esperou calmamente cada situação ser vivida. E calmamente ele superou a todas. E por quê? E como ele fez isso? Com fé, com esperança, com amor, com conhecimento, com entendimento da vida eterna, com entendimento da soberania amorosa do Pai. Foi assim que ele viveu calmamente. Então, para nós, isso já é um imenso exemplo, mediante uma situação que nós hoje presenciamos de pandemia, que nós saibamos enfrentar tudo isso, continuar mais um pouco, se é necessário, enfrentando tudo isso e vivendo calmamente. E isso não quer dizer estagnação, isso não quer dizer revolta, isso não quer dizer
desespero, mas isso quer dizer continuar a viver, a lutar, a conquistar, a crescer, a aprender e a ser calmo, para poder superar isso tudo da melhor maneira possível, não é? Muito bem, vamos fazer a abertura do nosso Evangelho no Lar, o 19º, e em seguida nós começamos a leitura da noite, né, com a interpretação, com a reflexão que nos cabe fazer a todos nós, tá certo? Então, vamos participar aí se tiver alguma colocação a ser feita. Então, nesse momento, nós serenamos o nosso ser, respiramos profundamente, entramos em conexão com a espiritualidade amiga e bondosa que já está em nosso lar, que já nos abençoa, nos acolhe, que já faz a higienização necessária do nosso ambiente do lar, a nossa higienização também espiritual. Nós agradecemos a cada um deles, nesse dia tão especial para nós, do planeta Terra, que eles estejam conosco. Pedimos a fluidificação das águas que nós colocamos pertinho de nós. Pedimos que eles também emanem bons fluidos e energias, aqueles que não estão nesse momento fazendo o Evangelho no lar conosco, mas que conosco se encontram nesse lar. Que eles possam, nossos familiares, nossos amigos, que eles possam receber esses bons fluidos, que eles possam ser beneficiados com esse passe tão maravilhoso que eles nos passam, nos transferem, com as boas energias, assim como os nossos vizinhos, todos os nossos queridos irmãos que necessitam, nesse momento, desse amparo. E pedindo então a eles muita luz a todos nós fazemos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Vamos lá? Pegando então o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 4, que tem sob título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E relembrando que ele trabalha muito a questão da reencarnação, citou lá no início também sobre a ressurreição, fazendo inclusive tópicos de diferença, colocando tópicos do que é diferente entre um e outro, o entendimento inclusive da ciência. E aqui ele aborda a questão sobre a reencarnação dos parentes. Será que Deus afasta aqueles que se amam? Vimos que não, e por quê? E estamos agora no item 21. Vamos ler? Lembrando que cada um pode fazer as suas considerações, tá? Suas observações, seus comentários, que a gente vai junto fazendo o nosso Evangelho no lar, tá bom? Item 21. Verifiquemos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina nega de forma categórica a pré-existência da alma. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior de ligação. Elas são completamente estranhas umas às outras. A relação de parentesco entre as famílias fica reduzida somente às ligações corporais, sem nenhum vínculo espiritual. E aqui nós já trazemos o que nós já lemos a respeito, das famílias espirituais e das famílias que são criadas num mundo terreno, por pai e mãe e seus filhos, então os consanguíneos. E sobre a importância da família espiritual para cada um de nós, desse amor imenso que transpassa a questão corpórea. Tá bom? Vamos lá? Assim, o pai é um estranho para seu filho e vice-versa. Não há motivo para alguém se orgulhar por ter tido um antepassado ilustre, pois os vínculos pertencem somente à existência presente. Através da reencarnação, antepassados e descendentes podem já ter vivido juntos.
se amado, e poderão se reencontrar em outras encarnações, estreitando ainda mais seus laços de simpatia. E aqui a gente lembra também que já leu, né, a respeito dessa questão dos espíritos afins, dos simpáticos, ou mesmo daquela questão onde, numa mesma família, se encontram irmãos, espíritos, que necessitam muito da questão do reajuste. Por isso, muitas vezes, a questão de uma antipatia muito grande. E a importância desse entendimento para que haja um reajuste mais fácil de ser feito. Né? Uma situação onde há muito conflito, e por este entendimento, através da reencarnação, dessa necessidade, da gente poder, né, se esforçar ainda mais no sentido de compreender o que está acontecendo ali, certo? Item 22. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que não aceita a reencarnação, o destino das almas estaria irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino da alma implica na interrupção de todo o progresso, pois aquele que está parado não está progredindo. Quando há progresso, não se pode dizer que o destino da alma está definido, uma vez que ele dependerá desse progresso. Se a alma teve uma vida boa, ela irá para o céu. Se teve uma vida má, ela irá para o inferno eterno. Assim, as almas ficam separadas para sempre, e sem a esperança de algum dia se reencontrarem. Disso resulta que parentes e amigos nunca terão a certeza de se reverem novamente, a menos que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o céu como o inferno. É esse destino definitivo da alma que significa a quebra absoluta dos laços de família. Então aqui vem bem ao encontro aquela pergunta onde, mas e pela reencarnação? Eu não encontro mais então aquele meu ente querido, meu esposo, meu filho, minha mãe, o meu pai? Ao contrário, é no plano espiritual que nós nos reencontramos e nós reatamos situações, né, de afinidade e nos planejamos para outras existências. Ah, mas e se alguém já reencarnou? Se alguém já reencarnou, eu posso ainda vir a reencarnar próximo a ele ou aguardar um momento onde a gente vai novamente se reencontrar. Porque eu nunca vou deixar, né, esse irmão, essa afinidade se perder. Quando há amor, quando há esse carinho fraternal, isso perdura pela eternidade, essa lembrança existe no espírito. Então eu nunca vou deixar de entender que meu filho hoje atual, né, os meus filhos atuais hoje, eles foram meus filhos. E eu poderia auxiliá-los quando assim necessitarem, e da mesma forma eles a mim, porque nós temos esse entendimento. E na espiritualidade, essa lembrança, inclusive, quando nos é permitido e necessário. Já quando achamos que não existe uma outra existência, ela é única, e o espírito é formado junto com o corpo físico, realmente aí sim esse laço se perde. Nunca mais eu terei essa oportunidade. Olha que triste. E inferno eterno? Pelo amor de Deus. Deus é muito amoroso. Deus é misericordioso. E onde fica, como é dito aqui, o progresso do ser? Para que então progredir? Para que então eu vou lutar, né? Se um outro irmão meu já teve uma existência tão ostensiva, tão, sabe, boa, maravilhosa. E por que eu não tive? Que injustiça foi essa? Não é assim. Todos nós conquistamos o nosso espaço por mérito próprio, por responsabilidade própria, né? Com a reencarnação e o consequente progresso, todos os que se amaram poderão se reencontrar na Terra e no plano espiritual, progredindo juntos para chegarem até Deus. Os que fracassam no caminho retardam o seu progresso e a sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados por aqueles que os amam, eles um dia sairão da situação ruim em que se encontram. E nós já lemos também a respeito disso, onde em uma família, muitas vezes, né, acontece de irmãos mais evoluídos espiritualmente vêm
para justamente se burilarem, se melhorarem, mas também para auxiliar aqueles irmãos que necessitam desse amparo. A gente nunca está sozinho e não cresce sozinho. E a gente precisa. Essa fraternidade não é só no plano terreno, né? Ela é para todo sempre, em todo e qualquer local. Então, na espiritualidade também, como espíritos, aí não como almas, né? Espíritos encarnados, que são as almas. Ajudados por aqueles que os amam, eles um dia sairão da situação ruim que se encontram. Enfim, com a reencarnação, existe uma eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, o que resulta no estreitamento dos laços de afeição. E nós sabemos que cada vez mais, seguindo agora para um plano, né, um momento de regeneração, cada vez mais esse estreitamento existe. Inclusive sabemos que cada vez mais a própria mediunidade do ser, que é algo que é intrínseco do ser, do espírito, em graus diferentes, né? Dependendo do momento em que se encontra esse ser, da necessidade de experienciar isso, inclusive como encarnado, cada vez mais a nossa ligação com o plano espiritual será mais estreita. As crianças hoje, né, os irmãos que hoje renascem, inclusive para nos auxiliar muito nessa questão da regeneração, da mudança desse crescimento moral e intelectual que o planeta precisa, muitos deles já vêm com uma mediunidade bem mais aguçada, bem mais, sabe, sensível, né? E por conta justamente até mesmo de uma situação necessária para o planeta. Precisamos, já começamos a entender que a própria vibração do planeta começa a mudar, a frequência começa a mudar. É tudo muito lento, é tudo muito devagar, mas isso já está acontecendo. Então esses laços também, onde o encarnado e o desencarnado têm uma ligação ainda mais sutil, mais próxima. É mais sentido isso, né? Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro após o desencarne. Vamos ver? Primeiro, o nada. Segundo a doutrina materialista. Ou seja, viveu aqui, conquistou o que tinha que conquistar, né? Aconteceu o que aconteceu e depois, acabou. Certo? Segundo, a absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, que acredita ser Deus o próprio universo, do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Ou seja, é criado o ser e esse ser volta para um todo. Esse ser volta para um todo que seria o próprio universo. Não tem, né, ele não tem a sua característica dada tanto da sua individualidade, porque ele volta para um todo. Terceiro, a conservação da individualidade com a fixação definitiva do destino da alma, de acordo com a doutrina da Igreja Romana, que nós conhecemos também, certo? Aonde, né, existe a conservação da individualidade, mas seria ali ou o céu ou o inferno, né, pela eternidade. E quarto, a conservação da individualidade com a alma, podendo progredir eternamente a cada reencarnação, conforme ensina a doutrina espírita. Muito bem? Aonde nós entendemos que nós nascemos, né, fomos criados simples e ignorantes por um pai muito bondoso, muito justo, e ele dá a oportunidade para que cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós nos desenvolvamos, que nós adquiramos, né, todo o conhecimento, principalmente o moral nessa hora, e também o intelectual, para o crescimento, né, para o seu crescimento e o crescimento daqueles que estão conosco, e também do planeta, do plano que nós estamos vivendo. E aí nós vamos nos desenvolvendo a ponto de chegarmos à perfeição. Não a perfeição igual a do Pai, Deus, porque Ele é o único, mas sim próximo a Ele. Muito bem. Pelas duas primeiras alternativas, que seria o nada, ou o indivíduo que vai para o todo, né, que é o universo, ele retorna ao universo, os laços de família são rompidos após a morte, e não existe nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira,
que ali seria um exemplo da Igreja Católica, que seria, né, o bem ou o mal, no sentido do céu ou inferno, pela eternidade, né? Desculpa aqui, deixa eu ver, com a terceira alternativa, existe a chance das almas se reencontrarem, desde que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o inferno ou o paraíso. Eu fiquei pensando agora, enquanto eu li aqui, que tristeza que seria, por exemplo, para uma mãe, né, ter, digamos assim, um filho, aonde esse filho comete um grave erro, como, por exemplo, um assassinato, algo assim, e aí dá a entender, né, que se ele morre em seguida também, ele não foi, então, né, ele não pôde ser perdoado, ele não entrou, digamos assim, né, ele não pediu perdão, ele não alcançou o perdão, e pelo mal cometido ele foi para o inferno. E essa mãe, digamos, muito amorosa, que sempre lutou muito por toda a família, vai para o paraíso. Seria o paraíso mesmo para essa mãe? Seria o paraíso para essa mãe? Saber que esse filho ficaria no inferno, ficaria longe dela, né, pelo mal cometido e pelo perdão que ele não chegou a alcançar, ou que ele mesmo não tenha se arrependido, e nunca mais aí viria? O quarto, né, pelo princípio da reencarnação, os espíritos vão progredindo a cada nova existência. Para aqueles que se amaram, existe a certeza de que as relações continuam após a morte do corpo. E é isso o que constitui os verdadeiros laços de família. Pegando o mesmo exemplo da questão ali da mãe e do seu filho, num primeiro momento, ele pode ir para um lugar, né, que ele próprio conquistou para ele, que não seria um lugar tão assim adequado para uma pessoa do bem, digamos, né? Por quê? Porque sendo ele uma pessoa que praticou um ato tão violento, ele é atraído a um lugar. Ele não é colocado num lugar, ele é atraído àquele lugar. A vibração dele é atraída para um lugar que nós poderíamos chamar de umbral, aonde ali ele sofreria pelos atos, né, cometidos. É a causa e o efeito. A mãe, digamos assim, se foi uma mãe tão amorosa, dedicada, né, um espírito tão devotado, pode não ir realmente para o umbral, ela pode ir para um outro local. E aí, nesse local, ela não reencontrar, nesse momento, né, do desencarne, o filho. Mas ela terá a oportunidade de crescer, de evoluir, assim como ele também, até ele sair de lá. E ela também terá a oportunidade de ir ajudá-lo, desde que esteja pronta para isso. E com o amparo da espiritualidade, né, que a ninguém abandona. Até que possam se reencontrar. E se não for no plano espiritual, se for necessário que ele reencarne dali mesmo, por algum motivo, né, eles podem voltar a se reencontrar numa outra encarnação também. Então são tantas as possibilidades, né, de reencontro, de auxílio, de ajuda, pelo amor, porque para o amor não existe obstáculo, não existe tempo, não existe, né? Ele transpõe a tudo, distância, tudo. Que aí realmente aí que a gente percebe como essa doutrina, a espírita, ela é consoladora. Como ela é consoladora. Como ela vem nos apresentar, né, a verdade. Quando Jesus disse, né, que ele era a verdade, o caminho, né, e a vida, a gente pode botar que realmente todo o aprendizado que a doutrina nos apresenta, né, que o Cristo nos trouxe, o Consolador em seguida, Espírito da Verdade, a gente pode ver realmente como esse é o caminho, como essa é uma verdade que nos alimenta a esperança e a fé, né? E como a vida fica muito mais leve, como ela fica muito mais, sabe, lúcida, né, aos nossos olhos, ao nosso coração. Então, eu só tenho, né, a agradecer, meu Deus do céu, essa doutrina tão consoladora, meu Deus, o que seria da gente se não fosse esse entendimento, que hoje ele é tão pequeno, mas que já nos dá uma liberdade, né, de sentir esse amor, de chegar no próximo, e quando eu falo próximo, mesmo os próximos da nossa família, com o entendimento de que, independente do que acontecer, a gente vai estar sempre juntos, né? Nós estaremos sempre juntos, e um ajudando, um auxiliando o outro, e um amparando o outro, dentro das nossas possibilidades,
mas também se não conseguirmos, pediremos ajuda e seremos amparados. Então, é muito bom saber disso tudo, né? É muito bom. Muito bem, temos mais um tempinho. Dá para a gente ler aqui as instruções dos espíritos, tá bom? Estão todos quietinhos hoje, não colocaram nada de observação ali, né? Mas não tem problema, eu vou continuar a leitura, caso vocês queiram colocar algum comentário, tá bom? É só ir digitando ali, pessoal, tá certo? Ó, uma outra amiga minha querida Simone também entrou. A todos vocês que entraram, né, depois do nosso início, gente, um beijo, um Feliz Natal a todos vocês e que bom que estão no Evangelho no Lar conosco. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós estamos então no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24. Ó, Mina também. Beijo, minha amada. Vamos lá, Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? Carol, querida. Quais são os limites da encarnação? Vamos ver a Adriana. Então, quer dizer, se um assassino se arrependeu do fundo do seu coração e se recuperou, ele pode não ir para o umbral? Bah, Adriana, não tem como eu te dizer assim, sim ou não. Tudo depende de muita coisa, Adriana, né? Mas pode acontecer. Aqui tu colocaste uma palavrinha muito importante, do fundo do seu coração. E se recuperou. E aí o se recuperar, né, ele viria com algumas questões, eu acredito. Né? Por exemplo, se recuperou só se arrependendo do fundo do coração? Ou ele conseguiu, digamos, praticar ações que viessem a minimizar o mal cometido, por exemplo? Sabe aquela história da pessoa que veio, né, compromissada em perder a mão, mas pelos atos de bondade perdeu apenas um dedo? Então, nessa questão, a pessoa foi, né, um assassino, cometeu um assassinato, mas ele em seguida se arrependeu do fundo do coração e começou a trabalhar em prol do bem. Porque não é só o mal que tu não cometes, né? É o bem também que tu deixas de fazer que te compromete. Aqui nós somos bem extremistas no fato de colocar como exemplo um assassinato. Mas não quer dizer que simplesmente por eu não cometi nenhum assassinato, né, nessa encarnação, tá? Mas assim, eu não fiz lá muito bem. Eu não quis me envolver muito, eu sempre fico na dúvida se eu posso fazer aquilo ou não, porque eu posso ser mal interpretada, né? Podem achar que eu sou muito vaidosa ou orgulhosa, então eu prefiro nem fazer aquele ato de bondade, porque, né, eu acho que vou ser mal vista, não sei o quê. Aí eu não faço. O bem que eu não fiz, mas que acarretou o mal àquela pessoa que precisava tanto de mim, me compromete. Tá entendendo? E como me compromete, né, eu posso, sabe, ficar em papos de aranha depois. E aí eu chego no outro lado, achando que eu sou o bambambam, porque eu não fiz nenhum mal. E aí eu, né, não vou para um lugar melhorzinho, digamos assim, né, uma vibraçãozinha mais legal, porque eu evitei de fazer muito bem. Entendeu? E também a questão de como eu desencarno. O meu entendimento no desencarne. Eu não preciso ser espírita para estar num lugar, né, mais adequado, assim, no sentido de uma vibração mais positiva, melhor. Inclusive dizem que os espíritas são aqueles que mais dão trabalho, porque chegam se achando, né? Chegam se achando e querendo sentar na janela do ônibus já, né? Nesse sentido, sabe? E não é bem assim, né? E não é nada assim, na verdade. Não é nada assim. Então, na questão ali do exemplo, são muitos os fatores que estão envolvidos. O motivo do assassinato, né? Se foi algo repensado, se foi algo provocado, aquela coisa muito articulada, ou se foi um impulso. Tudo isso tem a ver. Tudo isso, a intenção, a vontade, né, que a criatura traz dentro de si, tudo. Então, o negócio é a gente estar orando e vigiando muito os nossos atos, os nossos pensamentos. Nós precisamos estar constantemente avaliando as nossas ações.
os nossos motivos, os porquês, né, de fazermos isso ou deixarmos de fazer. O que isso vai acarretar, né, a nós e aos outros, sabe? É não entrar numa neura quanto a isso, por favor. Mas é importante a gente ter esse discernimento, já que nós conhecemos um pouquinho da doutrina. E o que já nos esclarece é o suficiente para nos comprometer. Quanto mais, né, tu souberes, mais tu serás cobrado. O Pai é justo, né? O Pai é justo. Ele dá a prova segundo, né, o grau, o ano, a série de cada filho seu. Eu espero ter contribuído um pouquinho na resposta. Se mais alguém quiser contribuir, fique à vontade. Paulo de Tarso cometeu crimes cruéis contra os primeiros cristãos. Davânia é perfeito. E depois dedicou sua vida toda ao bem e a reparar seus equívocos. Tá aí. Matou, olha, maravilha. E Davânia, perfeito. Né? Então, foi essa a história de Paulo. E, nossa, ele matou muitos cristãos. Ele perseguia com ódio mesmo, com muito ódio. No entendimento dele, né, a lei de Moisés era aquela, e acabou, não tinha outra possibilidade qualquer. No entanto, depois, né, que ele voltou-se ao mestre, que ele entendeu o que o mestre veio lhe passar, ele não ficou de braços cruzados e se arrependendo do que ele fez. Ele se arrependeu muito, é fato, o tempo todo, principalmente com a questão de Estevão, né? Leiam esse livro, Paulo e Estevão, maravilhoso. Só que realmente ele foi à luta. Ele foi à luta e sofreu muito, passou assim por situações, né, muito dramáticas, mas ele jamais desistiu, né, de levar a palavra, de fazer o papel dele como discípulo do mestre. Entendi, ele deverá fazer o bem para amenizar todo o mal que fez. Isso mesmo. Nessa hora, o amor, o bem cobre pecados, apaga, né? Não do esquecimento, mas ele cobre os pecados, cobre os erros cometidos. O amor, ele tem um poder que não tem nada nesse mundo que nós saibamos, que nós entendamos, que consiga explicar a força dele. Não tem. Né? O amor é algo realmente assim que ele é uma força, ele tem um magnetismo, né, incalculável, né, incalculável. Então, essa prática da gente olhar sempre para o nosso irmão, e aí quando eu digo irmão, não é só o nosso irmão que está no nosso lar. Né? Jesus já dizia, amar aqueles que te querem bem, aqueles que você quer bem é fácil. Ame os vossos inimigos. Então, quando a gente conseguir chegar ao ponto de amar os nossos inimigos, e não precisam ser grandes inimigos, pessoal, né? Não precisam ser grandes inimigos. Os inimigos aqui que a gente quer dizer são aqueles inimigos que a gente tem desconforto durante o dia a dia, pessoas que né, de alguma forma mexeram com o nosso brio, com o nosso ego, sabe? Que nos tiraram da zona de conforto, nos expuseram de alguma maneira, né? E esses que a gente fica às vezes, pá, aquela pessoa, ai, não me entra, aquela pessoa, ai, não gosto, ai, química, eu acho que é química, porque não bate, né? Pessoas assim, por que não bate? Por que a gente fica com antipatia? Né? Nós temos que entender isso, buscar dentro da nossa consciência, a lembrança não nos permite nesse momento lembrar quem talvez já fomos um para o outro em outras existências, mas algum motivo tem. Então tentar mudar esse olhar, né? E é esse olhar do entendimento de que todos somos irmãos e somos ainda, né, estamos ainda numa caminhada onde apresentamos muitas imperfeições. E que todos estamos tentando dar o nosso máximo, por incrível que pareça. Porque parece que às vezes tem gente que não se esforça. Né? O nosso olhar crítico, julgador, parece que tem realmente muitos irmãos que não se esforçam. Ah, aquela pessoa não se esforça para melhorar, eu nunca vi. Ele está se esforçando, acredite. É o que ele consegue dar dele. Naquele momento não está conseguindo mais. Não consegue. Né? E julgar isso é um crime. Atira a primeira pedra, quem nunca errou, atira. Porque a gente só tem a lembrança dessa encarnação. E olha que tem algumas coisas ainda que nós até já esquecemos. Não é mesmo? Se a gente fosse pegar uma televisãozinha lá espiritual para lembrar nessa encarnação de tudo que nós já aprontamos, mesmo em pensamento, olha que o bicho ia pegar para o nosso lado.
Então a gente esquece muita coisa dessa encarnação. Imagina então das anteriores. Né? Por que tem às vezes essa antipatia tão grande? O que eu posso ter feito já para esse irmão? E que ainda conservo na lembrança de minha alma, no meu arquivo, né, espiritual, essa antipatia. A gente se achou. Então é tentar trabalhar essa questão de olhar para o outro com amorosidade, sem julgamento, sem crítica, no entendimento de que estamos todos caminhando para uma perfeição que ainda estamos muito longe de alcançar, mas que estamos tentando dar o nosso máximo, o nosso melhor, né? É assim que funciona. Ó, nós já passamos do nosso horáriozinho, eu fico com a pena danada, porque eu adoro estar aqui com vocês no nosso Evangelho no lar, mas nós vamos deixar o item 24 para saber, né, quais os limites da encarnação na próxima sexta-feira. Tá certo, pessoal? Né? Quem quiser já dando uma lida para entender esse item, ó, tá quase acabando. Item 24, 25, a gente pode então estar concluindo na próxima sexta o capítulo 4, né? E a gente pode tá entrando no outro capítulo aí daqui a 2 sextas, tá? Vamos ver lá, né, Zile, se cometi algo moral e espiritual contra uma pessoa que amo e admiro, como fazer para reparar esses atos e como fazer ela entender que a minha vibração não estava adequada à verdadeira essência da fé, de certo, né? Então, como foi dito ali que, né, que atos de amor cobrem multidões em pecados, né, milhares de situações em pecados, nessa hora um bom diálogo, oração, bastante oração, para que a pessoa, para que o outro irmão, né, a irmã, tenha esse entendimento de alguma maneira, nos enxergue também com um olhar mais amoroso, né, na família. Principalmente essas coisas acontecem muito na família, porque é na família que nós nos encontramos para harmonizar, né, situações de débitos, de dores, de outras existências. A conversa, bons exemplos, mostrar que nós estamos diferentes, que nós estamos com a intenção, né, de fazer diferente, de fazer melhor, sabe? Às vezes o nosso orgulho nos impede disso. A gente quer que o outro entenda, mas muitas vezes não quer demonstrar isso. E às vezes só falar não é suficiente. A melhor forma da gente, né, mostrar que a gente está tentando, se esforçando para mostrar que está diferente, que aquele momento foi um momento, pá, olha, eu estava fora de mim, cometi um erro, desculpa, pedir perdão. Ir lá e pedir perdão. Olha, independente de você aceitar ou não, eu preciso ficar mais leve com isso. Então eu quero te pedir perdão. Foi um momento onde eu, sabe, como é que é? Caí na maionese, tem um ditado que fala, né? Escorreguei na maionese, eu errei. Eu confesso que eu errei. Né? Eu confesso que errei, então eu quero te pedir perdão, gostaria que tu pudesses me perdoar, isso não nos faz bem, mas fica, né, a teu critério. A gente não pode exigir que o outro faça o que a gente quer. Então, exigir que o outro nos perdoe, ou exigir que o outro, a partir desse meu pedido, né, que ele me veja com outros olhos, eu não tenho como fazer isso. A decisão é do outro. Mas o passo de pedir o perdão e o passo de se mostrar diferente, aquela atitude lá que a gente cometeu, como, né, sendo mais sereno, mais ameno nas questões, seja o que for que tenha acontecido, vai fazer com que a outra pessoa comece a nos olhar diferente. E a nossa vibração aí é outra. Então, chega para essa pessoa de uma forma diferente também. E orar. Orar para que o nosso mentor, o mentor daquela pessoa, né, possa intuir, tanto a mim quanto a ela, para bons reencontros na espiritualidade, para que a gente possa se entender, porque a gente vai à espiritualidade e a gente lá pode, né, ajustar muita coisa. E aí desperta de um sono, quando foi dormir, desperta, olha, hoje eu estou com vontade de ligar para aquela pessoa. Me deu uma saudade dela, nem sei como, mas me deu. Claro, no plano espiritual já foi meio conversado, acertado tudo. Então, oração, pedir perdão, mostrar, por exemplo, os que está diferente, né, pedir para o protetor amparo. É assim que vai indo. E ter paciência, não exigir nada do outro. A gente não tem esse direito. A gente deve se melhorar, mas ao outro cabe
né, esse passo que é dele, tá? Mas se não for resolvido nessa vida, teremos em outra existência resolver esse desajuste, dependendo do nível de ajuste. Se comprometeu muito, né, aos dois, vai ser reajustado, né? Mas sempre com o bem, o bem, o bem. A gente faz o bem para pagar o mal cometido. Não é aquela questão de que, porque eu fiz o mal a fulano, agora eu vou passar pela mesma situação, né, porque eu cometi o mal. Não é bem assim. Tudo depende muito, e Deus é muito amoroso. Então, se não houver reajuste nesta, e dependendo do grau de animosidade, de raiva, ou rancor, tem tudo isso que é envolvido, né? E do mal que pode ter ocasionado, vai ter essa oportunidade em outras existências de fazer esse reajuste, né? E Deus sempre prima pelo bem. A gente faz o mal aqui, e aí quando precisa voltar para reaver a situação, é pelo bem, é pelo amor, né? Então, até que a gente entenda isso, às vezes a gente acaba sofrendo um pouquinho. Mas, se tu já estás com isso nós já estamos aqui, tentando nos melhorar através do conhecimento, é um grande passo. Por certo, é um grande passo. Porque o conhecimento que nós adquirimos, nós não perdemos. Nós levamos para a nossa existência futura. E o querer já fazer melhor já é um grande passo também. Isso também conta a nosso favor, né? Mas a melhor situação seria a conversa, o pedir perdão, desculpa, o que for possível nesse momento, né? Que bom, amigos, que bom estar aqui com vocês no nosso 19º encontro do Evangelho no Lar, né? E nós, sexta-feira que vem, estaremos novamente, nesse dia hoje tão especial, que é dia de Natal, né? Aproveita para pedir, amigo aí, né? Amigo, amiga, né? Da Zile, aproveita para pedir nesse dia de Natal, né? Que Deus abençoe vocês, que precisam se reajustar, como todos nós temos questões a serem reajustadas, né? Pedir amparo, para que a gente possa ser levado à espiritualidade, para fazer um reajuste, uma conversa, para que se inicie um novo processo, um novo ciclo em nossa trajetória como reencarnados, né? Da gente poder se melhorar mais e vir numa próxima encarnação mais afinados, porque é tão bom a gente ter, né, irmãos afins nossos nas reencarnações, é tão bom. Como também pode não ser tão agradável, mas é salutar a gente ter esses irmãos que nos desafiam, porque é através desses irmãos que nos desafiam, ou em momentos que a gente dá aquela escorregada e que a gente mostra a nossa face, literalmente, né, e todos nós fazemos isso, né, de raiva, de momentos, né, sabe, de ira, né, de egoísmo, etc., que a gente pode se analisar. E aí a gente para e se percebe e diz, opa, fiz algo que eu não acho que seria legal, não. Não seria legal, porque faz ao próximo o que você gostaria que fizessem a você. E aí a gente começa a fazer uma autoanálise para trabalhar a nossa reforma íntima. Tudo tem que ser aproveitado, gente. Tudo, a qualquer momento. Tá bom? Vamos fazer o nosso encerramento. Ai, que delícia. Beijo, beijo. E muito Feliz Natal a todos vocês, todos vocês. Vamos fazer o nosso encerramento. E nesse momento, então, nós aproveitamos esse momento de encerramento para lembrar desses irmãos que estão tão necessitados, né? Como nós somos necessitados, mas que a gente possa lembrar de alguém ou algumas pessoas em especial nesse momento, para que recebam também as bênçãos que vêm do alto, da espiritualidade amiga e bondosa, né? Que vem lá do fundo do nosso coração esse pedido a Jesus, a Deus, nosso Pai, para que esses irmãos, assim como nós, também sejam amparados nas suas necessidades, tá bom? Então a gente gostaria de, nesse momento, né, agradecer muito, com muita gratidão, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso governador, né, por ele ter vindo ao nosso planeta reencarnado, nos apresentado, né, um Pai tão amoroso que é Deus, nos apresentado a força do amor, da fraternidade, do perdão, ter trazido a todos nós o seu olhar sereno e manso, o seu passo calmo, a sua brandura na fala, os seus exemplos diários a todos os instantes, em situações das diversas, para nos ensinar como um bom professor que sempre foi,
para esse irmão querido que tanto sofreu com nossas decisões tão insanas, tão inconsequentes, né, de espíritos ainda tão infantis na questão moral, mas que com todo o amor ele nos abraçou, nos acolheu e pediu por nós junto ao Pai. A esse irmão querido nós queremos agradecer profundamente. E por mais que nós agradeçamos, nós nunca conseguiremos, né, transmitir a ele tudo o que nós sentimos de gratidão por tudo que ele fez. E nós pedimos então que ele derrame as suas bênçãos a todos os nossos queridos irmãos que nesse momento sofrem, que nesse momento sentem, né, as dores das aflições físicas, das dores emocionais, das dores espirituais. Os irmãos que sofrem com os desenganos da vida, quando partem para o plano espiritual, dos irmãos que sofrem com as decisões egoísticas, né, insalubres dos encarnados, dos irmãos que sofrem dentro dos próprios lares pelas perseguições, pelas incompreensões, a todos os nossos queridos irmãos, e aí nós também nos incluímos, Pai querido, Mestre Jesus, nós pedimos as tuas bênçãos, nós pedimos que tu nos ampares, nos elucide, desperte em nós a nossa fé, a esperança sempre num dia melhor, e que nós possamos levar com palavras doces, meigas, com palavras de fé e esperança todos os demais irmãos que conosco estão nessa trajetória reencarnadas. Toda essa esperança que vem do alto, todo esse amor que o Mestre quis sempre nos mostrar e nos apresentar, mostrando que a vida vale muito a pena, que todo e qualquer momento de aflição passa, que toda angústia é superada e que nós possamos cada vez mais aprender com todos esses momentos, nos mostrando, né, bons irmãos caçulas desse Mestre tão grandioso e bons filhos de Deus, que sempre, sempre, sempre nos dá inúmeras oportunidades de crescer e de nos melhorarmos. Que Jesus esteja sempre conosco em todos os lares, né, que aqui estão conosco e nos demais também, de cada irmãozinho que nesse momento nós lembramos, para que eles também possam ser pontinhos de luz nesse nosso planeta. Agradecemos a água fluidificada, aos espíritos queridos que conosco estão, nossos amparadores de luz, que trazem muita luz, muitas energias positivas, fluidos salutares a todos nós. Que sejam eles distribuídos em todos os cantos desse mundo, desse nosso planeta, aonde quer que se façam necessários. E aí, juntos, num só pensamento e coração, a gente faz novamente a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Uma ótima noite, uma excelente semana e um abençoado e feliz Natal. E que essa noite de Natal perdure pelos demais tantos os dias, 365 dias, que virão à frente, até o próximo Natal, para que a gente tenha esse espírito de luz, de esperança, de fé, de harmonia, de solidariedade, fraternidade com todos os irmãos que estão em nossa jornada e nosso caminho. Que a gente possa distribuir esse amor a todos aqueles, Senhor, né, que estejam conosco. E não só fisicamente, mas também em pensamento, pela oração. Tá bom? Um beijo, meus amores. Ai, vamos ler aqui, Mônica. Feliz Natal, agradecido. Sua noite de Natal. Imagina, ai, a minha noite de Natal é com vocês também. Com os meus familiares. Ai, foi ontem à noite, foi hoje também no almoço. Foi delicioso, uma bênção. Gratidão também, Adri. Boa noite também, Mina. Beijo. Levo, Gerson. Da Vânia, obrigada, reconfortante estar com vocês. Aprendo muito, aprendemos muito. Feliz Ano Novo a todos, é verdade. Que Jesus, menino, nos inspire sempre. Obrigada. Feliz Natal também, Gerson, querida. Equipe SEAP,
Ai, a todos, a espiritualidade da SEAP, a todos os irmãos encarnados e desencarnados, isso mesmo, aqui reunidos, que bom, Vera também, Lúcia, querida, Feliz Natal, Aninha, abençoada, Thelminha, todos, 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 Salvador, Bahia, irmãos de luz, muita luz para vocês, muita bênção, olha que coisa linda, obrigada, estejam sempre conosco, como é bom. Simone, muita saudade, querida. Zile, fica com Deus, viu? Olha, e persiste nesse ajuste, viu? Persiste, porque vai dar certo, fé em Deus. Obrigada também, Vera, tudo de bom para todos vocês, que Jesus abençoe. Aninha Aurora, beijo, Feliz Natal, pessoal, e Feliz Ano Novo. É verdade, o próximo Evangelho vai ser o primeiro do ano de 2021, gente. Que legal! É mesmo. Mina, beijo, amém a todos vocês. Fiquem com Deus, viu? E Jesus sempre nos corações, nos lares de vocês. E o levem a todos os cantos que vocês passarem, por favor. A sociedade e as famílias precisam de Jesus, precisam dessa luz, dessa bênção que vem do alto. Tá bom? Beijo, tudo de bom, fiquem com Deus, amo vocês do fundo do meu coração. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijo. Gratidão por tudo. Muito obrigada. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem, viu? Nem tinha lembrado que era o próximo, já no próximo ano de 2021. Essa semana eu tô perdida, como a gente teve o Natal agora na quinta e sexta, né? 24 e 25. Me perdi na semana. Para mim, ontem era sábado e hoje é domingo. Só lembrei que era sexta porque nós tínhamos o nosso evangelho. Svânia, olha, beijo, beijo. Concluímos o nosso evangelho no lar. Semana que vem nós estamos na sexta-feira às 20 horas com outro evangelho no lar. Será o 20º. É o primeiro evangelho no lar do Centro Espírita Antônio de Pádua no ano de 2021. Estejam conosco, vai ser muito bom tê-los junto. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite, um Feliz Natal. Fiquem com Deus, tudo de bom, viu? Muita luz, muita paz, bênçãos a todos vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom final de ano, pessoal. Fiquem com Deus e continuem se cuidando, por favor, tá? Tchau, tchau. Até mais, pessoal.